Olá, meus amores, bom dia. Hoje a prova está trabalhando com vocês com o nosso livro de história, tá bom? Abro aí no livro de história, na página 44. Página 44. Esta atividade vai da página 44 a 47, tá bom? Pegar o livro? Será o nosso primeiro assunto, né, de história, que tem como título os primeiros grupos. Então, os primeiros grupos foram os indígenas, os portugueses e os africanos, ok? A prova está explicando, né, aqui as partes principais de cada um desses e depois vocês vão estar lendo novamente o conteúdo, tá bom? Vamos começar aqui pelos indígenas. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram, né, diferentes povos indígenas com costumes e línguas próprias. Algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular, ou seja, quem achasse aquela terra seria dele. Para eles, a terra não podia ser comprada e nem vendida. Então, a terra seria de todos, né? Não poderia ser nem comprada e nem vendida. O produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou ao lucro. Então, todo o sustento ali, tudo que eles plantavam e colhiam, era para o sustento da comunidade e não para ser, né, comercializado para ganhar, né, dinheiro com esses produtos. Os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Nesse grupo, o trabalho era dividido entre mulheres e homens, né? Entre homens e mulheres. E o chefe organizava as atividades. Então, tinha um chefe, esse chefe organizava as atividades, como homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. As mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. E a pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitos por todos da aldeia, inclusive pelas crianças. Nós temos aqui, né, as moradias da aldeia, chamadas de malocas. Geralmente era organizada de modo circular, em torno de um pátio central. De forma circular, e eram chamadas de malocas. Na página 45, temos aqui, né, falando sobre os portugueses, né? A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. Então, o país colonizador era chamado de metrópole e o território administrado e explorado pela metrópole era denominado colônia. A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma ave chamada pau-brasil. Vocês já ouviram falar nessa ave pau-brasil? Cuja tinta era usada para atingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Então, era uma árvore, né, muito valorizada. Então, os portugueses, né, utilizavam a mão de obra indígena para fazer o quê? Extrair, né, essa árvore chamada de pau-brasil. Os portugueses se consideravam senhores da terra, se achavam donos da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos.
Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, né, dos índios, num enfraquecimento da sua cultura e na perda de suas terras. Então, os portugueses achavam que eles eram dono dessa terra, fizeram os índios, né, de escravo ali para trabalhar para eles, e isso acabou prejudicando, né, os indígenas, com a sua população, com a sua cultura, né, e a perda das suas terras, né. Essa parte aqui dos africanos. Com o passar do tempo, foram surgindo, né, fazendas de cana-de-açúcar e precisavam, né, claro, de pessoas para trabalhar. Então, a principal mão de obra utilizada era de africanos. Então, capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras por pelo menos 12 horas por dia. Então, né, pegaram lá os africanos e trouxeram para escravizá-los, né, para eles trabalharem na produção de cana-de-açúcar. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas que, junto com indígenas e portugueses, constituem a base da identidade brasileira. Então, aqui mostra, né, negros no porão do navio negreiro, que foram, né, trazidos lá da sua terra natal, nesses navios aqui, né, todos amontoados, sem nenhum cuidado com eles, para trabalhar, né, como escravos. Na página 46, a que fala sobre as vilas, né? As vilas é a interação entre colonizadores e indígenas. A maioria das vilas eram instaladas no litoral, próximo de fontes de água, como rios e nascentes. Então, essas vilas eram construídas, né, próximo de fontes de água, como rios e nascentes, para sobreviver e aproveitar os recursos naturais. Os portugueses adotaram os hábitos de diferentes povos indígenas que já estavam totalmente adaptados às condições da terra e ao clima. Veja alguns deles aqui, né? Utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios, instrumentos também como arco, flechas, cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca, moravam em casas de madeira ou de taipa, de pilão, e muitos dormiam em redes. Então, eles passaram, né, a usar alguns modos de vida aí dos indígenas para a sobrevivência deles. Com o tempo, na atual região do estado de São Paulo, foi criada a língua geral paulista, que era uma mistura da língua tupi com palavras do português. E a partir dos anos 1600, a língua geral foi adotada pela população e indígenas, africanos e portugueses, que puderam se comunicar por meio de uma língua comum. Atualmente, essa língua é considerada extinta, né? Aqui está mostrando, né? Deixa eu ver aqui que o celular não está focando muito bem. Estilo de vida de colonos em uma vila colonial, né? Então, o estilo de vida, né, dos colonos aqui. Na página 47, a união de costumes, né? A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades, como em Salvador, né? Salvador, como as igrejas das Irmandades, né? Que eram associações de ajuda entre africanos escravizados que buscavam a alforria, né? A liberdade para deixar de ser escravos.
e, ao mesmo tempo, a cidade preserva com orgulho a culinária, né, de origem africana e tem como patrimônio histórico imaterial o processo de feitura do acarajé. Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casário típico de Portugal. Então, nós temos aqui, né, a imagem Rio de Janeiro, Brasil, 2016, e Lisboa, Portugal, 2017. Bom, meus amores, a Pro explicou aí a atividade mais resumidamente, por conta, né, do tamanho do vídeo. Então, vocês vão responder aqui 3 questões. Número 1. De que materiais era feita a maioria das casas de colonos? A atividade 2. Por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? A atividade 3. Cite 2 costumes que os portugueses aprenderam após o contato com os indígenas, ok? Então, voltem agora, né, para o assunto, leiam agora com calma e respondam essas 3 atividades, essas 3 questões que tem aí no livro, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a Pro no privado, ok? Boa atividade, tchau, tchau.